O tema de hoje é o ser e seus papéis na vida. Então, para a gente iniciar esse tema, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da trajetória do espírito. Até continuando um pouco o que Cláudia trouxe no Fonte Viva, o ser ele está exposto a viver o quê? Diversas encarnações. Então a gente vai pensar que a nossa trajetória nesse momento evolutivo que a gente se encontra, ela é feita através de várias encarnações. Então é a exposição às encarnações que fazem, que proporcionam que a gente possa evoluir, né? Então, vivenciando em cada encarnação esses vários papéis que a gente enfrenta na vida, todos eles são o quê? Possibilidades na nossa caminhada evolutiva. Todos os papéis, eles disponibilizam ao ser experimentar e lapidar as suas emoções. Então, vocês podem estar perguntando assim, quais papéis ela está se referindo, né? Que papéis, né? Os papéis, claro que todos nós, de alguma forma, vivemos, né? A gente poderia até iniciar, quando a gente reencarna, nós poderíamos... Tá tudo bem? Nós poderíamos pensar o quê? O primeiro papel definido quando a gente reencarna é vamos viver o feminino ou vamos vivenciar o masculino. E dentro dessas complexidades, tanto no feminino, que tem a ligação com o materno, como no masculino, a gente vai vivenciar situações e emoções diferentes, a gente vai experimentar. E a gente sabe que no decorrer das nossas reencarnações, todos nós vamos experimentando masculino e feminino. Não existe uma ordem, não tem uma sequência, não tem feminino, feminino, masculino, masculino. É uma dinâmica de acordo com a necessidade e que vai favorecer o espírito aquela experiência, né? Então esse é o primeiro papel que todos nós vivenciamos. O segundo papel é o papel do filho. Não há como a gente chegar aqui nessa encarnação sem sermos filhos, né? Podemos ser filhos abandonados, né? Sermos filhos adotados ou constituídos numa família harmônica. Qualquer que seja a nossa experiência, somos filhos. Então o papel de filho, ele vai poder gerar em nós uma oportunidade de aprendermos o quê? Logo cedo, confiarmos, respeitarmos, né? Sermos cuidados, sermos amados, né? Então, a possibilidade como filho, principalmente numa família estruturada, vai nos gerar esse primeiro contato com a vida, criando nessa criança, ou criando em todos nós, está implícito, né, essa possibilidade de sermos amados, né? Então, as nossas inclinações, elas são cobertas nessa primeira fase. A gente sabe que as encarnações está implícito o esquecimento. Então, principalmente na fase da infância, o esquecimento é algo natural. Nós somos crianças, né? E não apresentamos muito das nossas inclinações, né? Chico Xavier até tem uma passagem que ele diz o seguinte, ele diz... aos 4, 5 anos, nós até podemos já observar várias atitudes que a criança possa ter que nos dê uma indicação de certo comportamento, né? Então vamos supor, quando a criança é mais agressiva, a criança tem dificuldade de se relacionar, uma criança que às vezes judia dos animais. Então a gente pode ir percebendo uma tendência naquele espírito, naquele ser humano, em alguns comportamentos que ele tem. Mas de uma forma geral, complementando o que Chico continua dizendo, ele diz, todos nós nascemos com aquele ar inocente, né? Qual o sentimento que a gente tem pelo bebê? Que lindo, que bonitinho, que fofinho. Então nós nascemos com uma configuração muito favorável para que a gente seja amado, né? Chico até continua dizendo, se a nossa perversidade nascesse estampada na nossa face, seria muito difícil que a gente fosse acolhido, né? Então é bem interessante a gente perceber como essa fase proporciona, né, que a gente seja acolhido. Bom, e isso vai fazendo o quê? Que a gente vai recebendo cuidados durante esse período e vamos estar o quê com esses cuidados? Ficando cada vez mais preparados para todos os desafios que a gente vai viver dali para frente.
né? Porque seremos desafiados. Essa é a proposta da reencarnação, né? Termos provas, expiações que vão nos desafiar a resolvermos as situações através do aprendizado com as experiências, né? Então, eu diria assim, qual é a mensagem desse papel que a gente tem como filho, né? A presença dos cuidados na infância, ela pode reforçar o que for bom. Então, vamos dizer que a gente já vê em outra vida cultivando uma série de qualidades, uma série de aprendizado, que essa educação pode nos reforçar isso. E educar as nossas tendências, porque, como voltando no que Chico disse, quando a gente vai percebendo que a criança tem uma certa tendência a uma agressividade, a um comportamento mais adverso, desarmônico com a sua idade, a gente vai podendo dar o cuidado que as crianças necessitam para que elas nós possamos ajudá-las a que elas vão se lapidando naturalmente nessa própria primeira idade, né? Então, nós vamos aprendendo logo cedo o quê? A importância do amor. Porque, da mesma forma que hoje nós queremos ser amados, é um reflexo desse nosso aprendizado da infância. A gente pode até dizer assim, mas, poxa, e as pessoas que foram, infelizmente, abandonadas? Eu diria que a gente poderia pensar da seguinte forma: a gente tanto aprende o que é importante quando a gente recebe, como a gente aprende a importância do amor quando a gente também não recebe. A gente percebe isso em famílias e com pessoas que a gente vê, às vezes aquela pessoa foi abandonada e ela fica ávida de construir uma família, fica ávida de ter filhos e passar aquele amor que de repente faltou. Então a gente vai percebendo no decorrer da trajetória das pessoas que mesmo aquelas pessoas que não receberam algo que foi diferente, pelo menos da gente, ainda assim elas desenvolvem o desejo de viver aquilo, né? E às vezes o fazem muito bem. São pessoas, né? Às vezes a pessoa até tende a querer, eu quero ter logo 4, 5, né? Porque eu não tive família, eu fui abandonada, alguma coisa parecida. Claro, a gente não pode dizer que no decorrer dessa experiência, para muitas pessoas, é difícil, né? A gente não está qualificando aqui o fácil e difícil, né? Às vezes eu em conversas lá, e as pessoas, quando conversam comigo no atendimento fraterno, elas dizem, mas é tão difícil. Aí eu falo, mas Deus não disse que ia ser fácil. Deus disse que ia ser bom. A gente pode fazer. Mas não quer dizer que as experiências necessariamente serão fáceis, né? São desafiantes, né? E o desafio, ele é proporcional à nossa capacidade de assimilação. Então eu trouxe uma frase de Emmanuel para completar. Ele diz: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Então, até a gente poderia esse realmente é o resumo, né? O berço doméstico, ele vai proporcionar como uma escola esse aprendizado de sermos acolhidos e sermos amados, né? Então, num segundo papel, a gente poderia pensar o quê? Num terceiro papel, né? A gente entra na jornada do aluno. Naquela jornada, a criança vai para a escola, né? Já descobre que não é só não é só tudo para ele, né? Ele vai aprender o quê? Ele está exposto a conviver em grupo, então ele passa a ter amigos, né? Ele passa a aprender a dividir. É uma fase importante, principalmente para os espíritos que não têm irmãos, às vezes a família é pequena. Então ali na escola ele vai aprender a dividir, né? Ele vai obedecer a autoridade, ali tem o professor, não pode ser tudo como ele gostaria, né? E ele vai aprender o que? É dar valor à convivência. A gente percebe isso como as crianças se apegam com facilidade aos amigos, né? E começa aquela troca gostosa de um dorme na casa do outro e o colega. E a gente começa a perceber o quê? Que apesar da escola ser um templo da gente poder adquirir conhecimento, ele é uma experiência que nos faz interligar. É o início da interligação com o próximo. Então aqui a gente cultiva muito isso até como pais, porque as pessoas falam, dá metade do lanche para o coleguinha. A gente começa a cultivar na criança, e isso, claro, foi cultivado em nós também, valores de começar a perceber a existência do próximo, né?
Neste período, a gente pode chamar assim de uma pré-adolescência, né? Surge o caráter real do indivíduo. Então, naquele mesmo texto de Chico, que ele diz que essa primeira fase é tão, a gente está tão ainda ligado a nós mesmos, já nessa fase na adolescência, o indivíduo, o espírito aparece. Perante a psicologia, é o estabelecimento do ego. É como se ali criasse uma personalidade e o ego se dissesse a que ele veio. E isso existe uma faixa mais ou menos entre 8 e 11, que é mais ou menos vista assim. E Allan Kardec, o Espiritismo, traz que nesta faixa o espírito está pronto para assumir a sua chegada. Então, quando a gente diz que na adolescência, muitas vezes o caráter real do indivíduo aparece, é porque ali o espírito começa a dizer quem ele é, realmente. Então, a gente até fala aborrecência, que fase difícil, ele era tão bonzinho quando era criança, a gente fala isso, não fala? E agora, o que acontece? Agora ele quer fazer o que ele quer, ele reclama, ele é isso. Mas por quê? Ali o espírito percebe a sua individualidade, né? Porque até então, quanto criança, ele se sente uma extensão da mãe, né? Mas ali ele ocupa um lugar. E nesta ocupação, ele começa a colocar as manguinhas para fora, né? A gente começa a se mostrar. E aí, às vezes, nessa faixa etária, os pais têm muita dificuldade de lidar com a criança. Por quê? Porque é novo. O que ele está mostrando é meio novo. Né? Os pais não estavam convivendo com essa personalidade ainda, né? Então é bem interessante que a gente faça esse acompanhamento ou dê estrutura para os nossos filhos, se eles já são adultos e já estão tendo filhos, não importa, para que a gente possa ir percebendo esse indivíduo de uma forma bem individual. Porque muitas vezes a gente qualifica que como a nossa educação foi mais ou menos a mesma para o 1, 2, 3, 4 que a gente possa ter tido, a gente fica... Muita gente pergunta, por que eu dei o mesmo amor? Por que ele é tão assim? E a gente como se desconectasse que os espíritos têm experiências totalmente individuais, são seres totalmente individuais. Apesar da gente poder ter dado o mesmo afeto, vamos chamar assim, termos amado da mesma forma, eles têm uma trajetória totalmente individual. Né? A gente pode estar lidando com espíritos que são até muito mais velhos do que nós, como pais, olhando com a visão que nós somos espíritos. Então, nós podemos estar com alguém que tem uma consciência muito mais ampla do que a nossa, espíritos muito mais preparados, que às vezes até, eu tenho um casal de amigos, e eles têm um filho com bastante... um menino muito intelectualizado para a idade dele. E aí ele diz, é muito difícil, Rosana, por quê? Porque quando ele vem dialogar e a gente vai reclamar de uma coisa que ele fez, os argumentos dele são imbatíveis. Ele começa a explicar, daí e aí a gente fica olhando para ele e pensa, como é que a gente vai sair dessa? Porque ele fala, mas por que eu não posso, se eu fiz o homework, se eu fiz isso? E aí eu falei, o tamanho do desafio do filho é o tamanho do seu desenvolvimento, porque esse filho vai exigir muito de você, porque a gente pensa que o filho que exige muito é o filho que dá trabalho, é o filho que dá trabalho no sentido de complicação, é o filho que não obedece, ou é o filho que é doente, ou é o filho que é problemático, ou se envolve em alguma coisa que não é muito legal e a gente fica muito preocupado. Às vezes não é, às vezes o desafio vem de espíritos que tem já uma bagagem muito grande. Para que a gente possa acompanhá-los, a gente tem que estudar, fazer nosso melhor para poder alcançar aquele nível de capacidade daquele espírito, né? Isso me remete a vários outros, né? Como a gente tem pintores logo cedo, a gente tem várias crianças que manifestam certas qualidades, certas habilidades, que às vezes os pais não sabem como gerenciar isso. Né? E tem que gerenciar isso porque está ali, né? Se está dentro da sua família, é porque tem um entrelace, ou com nós todos, ou com um de nós, né? Então faz parte do nosso crescimento ter aquele espírito na nossa família, né? Então é interessante que a gente tenha uma visão assim mais ampla em relação à individualidade da criança, né? Então, sendo aqui de grande valor os frutos plantados na infância,
para que eles venham aprender o quê? Os deveres e responsabilidades. Porque nessa primeira infância, os deveres não são muito cobrados, né? Mas na adolescência, na pré-adolescência, se faz muito importante que as gerações vão aprendendo os deveres e as responsabilidades, né? A gente vê até assim, numa fase mais moderna, às vezes a gente tem uma visão como pais muito de poupar o filho. Então, eu arrumo a cama dele, coitadinho, ele estuda tanto, eu deixo a comida dele, eu faço isso para ele. E às vezes a gente não percebe que poupá-los é não prepará-los para uma vida que ele vai precisar deslanchar e ele vai precisar ter aprendido aquelas responsabilidades para que ele possa fluir e navegar com mais facilidade, né? Então é interessante que a gente fique atento às necessidades individuais dos espíritos que estão em nossa responsabilidade, né? Então na mensagem na jornada do aluno, aprender a importância de educar a inteligência, ampliando a consciência lógica daquele espírito, podendo lapidar assim os instintos rudimentares que nós trazemos ou que aqueles espíritos trazem, né? Porque no fundo o que nós ganhamos da era animal para a era hominal foi a consciência. Então o objetivo nessa nova configuração, porque eu acho que talvez a gente está aqui ainda na era hominal, né? Essa fase nova vai exigir o que da gente? Essa ampliação da nossa consciência. A gente vai desenvolver a nossa capacidade lógica, intelectual, e através dessa capacidade vai nos gerar instrumentos para melhores escolhas. E a gente vai, não negando o instinto, porque o objetivo não é deletar o instinto, mas a gente vai lapidando o instinto para que as nossas escolhas, as nossas atitudes, sejam atitudes mais conscientes das consequências, né? Então eu trouxe outra frase de Emmanuel que ele disse: quando a consciência dorme, se torna difícil frear os instintos. Então isso é exatamente o que a gente conversou, né? Quando a gente não escolhe uma atitude consciente, e sim só porque a gente deseja e não importa o resultado, muitas vezes o resultado é comprometido. Como a fagulha divina está dentro de nós sabemos lá no fundo que aquela escolha não é a melhor. Mas para o nosso ego, para o nosso desejo, a gente quer fazer. Então a gente fala, não quero saber, eu vou fazer e pronto. E quando a gente faz escolhas do eu vou fazer e pronto, a gente está muitas vezes alimentando os nossos instintos rudimentares. E as consequências não vão ser rudimentares, às vezes vão ser dolorosas, né? Então é muito importante que nessa primeira fase o adolescente comece a perceber que as escolhas dele geram consequência. A gente até barganha, né? Se não fizer o homework, não tem a mesada. Se não arrumar a cama, não vai para Orlando, né? A gente vai dando a barganha. Mas é interessante essa assimilação do espírito. Por quê? Porque a gente percebe que muitos dos problemas que a gente tem na fase adulta é a questão de não nos responsabilizarmos por nós mesmos. Então, naquele momento a gente pode tender a responsabilizar os pais, depois a gente responsabiliza a sociedade, depois a gente responsabiliza Deus e a gente vai arrumando culpado para todas as consequências daquilo que a gente planta, né? Então, se desde cedo a gente promover para o espírito essa ideia de que ele é responsável pelo que ele escolhe, a gente vai estar colocando uma semente para que ele cresça, esse adulto totalmente coerente em relação às escolhas que ele faz, né? Tá tudo bem, gente? Opa, aqui acho que passei depressa. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Passou depressa. Ok. Então, outra fase é a fase do trabalho. É um papel que a gente também vive, a maioria de nós, algumas pessoas, poucas pessoas, acredito que nunca tenham trabalhado na vida, e nesse papel do trabalho, a gente vai tender a aprender o quê? O espírito vai aprender a importância do grupo, do projeto, da criação, da produtividade. Lá atrás, quando ele estava na pré-escola, na adolescência, ele foi aprendendo a importância do grupo.
Mas quando ele chega no trabalho, ele percebe que não tem como tocar um projeto se todo mundo não fizer junto. A gente percebe isso numa corporação, a gente percebe isso na casa espírita. Para eu fazer hoje aqui essa interação com vocês, tem um senhor que eu não sei o nome filmando, né? Alguém da FPNL lá está mantendo a luz acesa, né? Alguém estava esperando na recepção. Então nós somos um grupo que juntos trabalhando fazemos com que isso agora nesse momento esteja acontecendo. Então essa é a questão. A gente vai descobrir através do trabalho a importância do grupo, né? Não há coordenação sem ter um grupo. Porque se não tiver o grupo, você vai coordenar quem? Você vai ser chefe de quem? Ou você vai instruir quem? Né? Então é muito importante o trabalho nessa questão do grupo. E até a produtividade vai depender do grupo. Né? Porque se vai atingir as metas das vendas que a empresa tem como meta, tem que ter um líder ali que vai promover, que vai incentivar, que vai motivar as pessoas, né? E de certa forma na família, nós como coordenadores da família, a gente poderia chamar assim, nós somos esses motivadores, né? Nós somos também essas pessoas que vão estar incentivando o filho a que ele acredite nele mesmo, no potencial que ele tem de ultrapassar cada desafio ao qual ele vai sendo desafiado na sua trajetória, né? Bom, então o trabalho, ele pode nos educar, gerando consciência de nos autocuidar e de cuidar da necessidade do próximo. Hoje eu ainda estava vendo um livro de Joana, O Despertar do Homem, e eu estava pensando justamente nisso, né? Ela estava falando sobre a libertação do ego, e eu estava pensando como é importante que a gente rapidamente aprenda a enxergar o próximo, porque a gente só se liberta dos nossos emaranhados quando nós abandonamos o egocentrismo. Enquanto a gente só enxerga a gente não consegue interagir. Os relacionamentos ficam difíceis, né? A gente vai trocando de parceiros porque a gente não consegue se relacionar bem. Os trabalhos em grupos ficam difíceis porque a gente só sabe fazer com a gente resolvendo, né? A gente tem dificuldade de interagir com as diferenças do que os outros pensam. Então, eu fiquei pensando hoje, como é importante a gente rapidamente começar a interiorizar isso, porque a nossa libertação, no sentido mental, do que nos amarra ao ego, é justamente a gente conseguir fazer essa interação com o próximo, né? Bom, então a mensagem no papel do trabalho é aprender que através do trabalho vamos nos autodesenvolver, vamos estruturar nossa vida e a nossa independência quanto ser individual, porém não perdendo de vista o coletivo. Então olha que interessante, né? A gente está, através do trabalho, a gente vai estar implementando esse autocuidado, que eu acho que hoje ficou algo assim implícito em relação tanto ao feminino como ao masculino, porque antigamente a mulher cuidava só da família e o homem era o provedor, né? Hoje, nessa nova configuração, eu diria hoje, nas 2 últimas décadas, né? A mulher tem uma participação ativa na economia da família e ficou importante essa independência da mulher, né? Tanto para o homem como para a mulher, essa independência financeira, essa autonomia de saber resolver as situações, né? Eu me lembrei de um casal de amigo que eu tenho no Brasil e eles ficaram 35 anos casados. E nos 35 anos lá, meu amigo falou, olha, não quero mais, né? Eu vou embora, me apaixonei por uma outra pessoa, eu vou embora. E ele foi embora. Só que a minha amiga, ela não sabia nem preencher o talão de cheque, assim. Ela não sabia quanto ela tinha na conta, ela não sabia como administrar a vida financeira dela, ela não sabia a poupança, as economias, como é que a coisa... Ela não tinha se preparado a nível de estudos, então ela também não tinha uma profissão. E ela passou a viver como se a gente sofresse um stroke e tivesse que aprender a andar de novo,
né? Então a gente, às vezes, quando tem certas doenças, a gente tem que aprender a reandar, como se a gente fosse bebê. E eu assisti, né, assim, minha amiga com bastante dificuldade, aprendendo a reandar, porque eu não sabia nada. E para ficar mais desafiante ainda, em 2 anos ele morreu. Morreu. Aí nem para como é que era o nosso passado, dar um telefonema, porque no primeiro ano, claro, ele ficou um pouco culpado, então ele ainda ajudava, ele cuidava dos cartões de crédito. 2 anos, tchau, ele foi embora, vai embora. E ela ficou, né? Então, por quê? Porque nunca trabalhou nessa independência quanto ser, né? Não investiu na independência. Então, eu acho que foi muito interessante para quem estava em volta dela, até presenciar isso, né? E pensar, bom, a gente não está falando aqui só de dinheiro, a gente está falando de aprender a viver com você mesmo, né? A se virar. Então a gente está quebrando nessas últimas décadas vários paradigmas, né? Paradigmas de dependência. A gente não tem dependência, né? A gente tem convivência, e a convivência ela é muito agradável. Quando a gente não é dependente, né? Então eu acho que o trabalho ajuda essa reconstrução. Então eu trouxe uma outra frase de Emmanuel que ele diz: teu trabalho é a oficina em que podes forjar a tua própria luz. Então o trabalho ele nos forja. Forja porque a gente aprende a servir. Não é só porque a gente ganha um salário e no final do mês a gente pode comprar as coisas ou pagar. Isso é uma parte. Não é porque ele nos mantém, a gente pode ficar encarnado porque a gente pode ter um carro e vir aqui, a gente pode ter um computador e fazer os trabalhos. Não, porque o trabalho nos educa. Educa que a gente aprenda a como articular o que a gente pensa e transformar isso em algo produtivo, né? Bom, então um outro papel que muitos de nós fazem é ter o parceiro, é o papel do parceiro, né? Então, o papel do parceiro, construindo uma família ou um relacionamento, é um instinto natural do ser. Nós buscamos isso, né? É um desejo. Até eu coloquei como uma continuidade da espécie. A gente se atrai e busca formar a família, é um processo natural, né? Então, esse papel, ele poderá nos ensinar a muitas coisas. Termos um parceiro vai ensinar a gente a trocar, a aprender, a entender, a agradar, a ceder, a doar, a perdoar, a cuidar, a ter paciência, né? Muita. Ter respeito, né? Principalmente respeito às diferenças, né? Muitas vezes a gente confunde parceria com eu quero ter um parceiro. Aí quando eu acho parceiro, bom, agora eu vou dar um banho de loja, eu vou dizer o que ele deve falar, o que ele deve fazer, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Mas não, então você não gostou do original, né? Você pegou e botou na massa de modelar, e a gente às vezes tende a querer controlar o outro. Ou então dizer como o outro deve atuar, para no modelo que nós achamos bacana, ele se transformar e a gente ficar feliz, né? Então acho que o nome não pode ser parceiro, ele tem que ser outro nome, né? É um robô. E a parceria pode ser um parceiro afetivo, pode ser um parceiro como um sócio. A gente sabe disso. A gente abre uma sociedade numa empresa, porque uma família é uma sociedade, né? Marido e mulher é uma sociedade. Ou uma sociedade numa instituição, numa empresa, tem que haver o respeito das diferenças, das experiências, do ritmo, né? Quem é o certo, quem é o errado? São 2 espíritos, né? Cada um tem uma experiência, cada um às vezes tem uma ótica. A gente percebe isso até por estarmos aqui em outra cultura. Como a gente vem do Brasil, a gente tem uma visão pela nossa cultura. Aí a gente vem aqui, a gente percebe que aqui tem outra visão. Então a gente tem que ficar aqui fazendo esse balanço sobre as visões. Mas qual é a certa? É aqui, é lá? São diferentes. Nós tivemos uma colonização diferente, nós tivemos uma história diferente, foram outro tipo de grupo diferente que foi em cada lugar. Então, a gente não deveria estar necessariamente buscando quem é o certo. A gente deveria estar buscando aprender com a diferença.
Né? Você casa com uma pessoa que veio de uma outra família, puxa, ele teve uma outra educação, ele aprendeu outras coisas, ele viveu outras coisas, teve uma outra descendência europeia, às vezes a sua foi asiática, é legal, se mistura, não existe o certo, né? Existe a troca. E eu acho que as verdadeiras parcerias, elas são feitas com respeito. O respeito à individualidade do outro, o respeito ao que o outro acha, gosta, sente, é do direito do outro, né? Claro, é do direito também a gente não estar nessa parceria se não for algo bom para nós. Mas eu não acho que é do nosso direito determinar como o outro tem que ser de uma forma abusiva, né? Principalmente eu acho que é importante a gente respeitar essa diferença de ritmo. Eu até às vezes percebo isso porque isso é um defeito das mulheres, né? Nós mulheres queremos agora. Né? Então a gente pede, dá para você fazer isso? Aí passa 10 minutos, daqui a pouco, intervalo. Né? E às vezes o homem não faz em 10 minutos, né? E a gente fica frustrada, não, tem que ser agora. Então tem que haver um respeito de ritmo, né? Cada um é de um jeito. Cada um às vezes veio, né, de uma outra forma, um respeito quanto a desejo, né? Cada um gosta de um tipo de comida, faz um tipo de coisa, então há a necessidade na parceria do respeito, né? Porque assim a gente cresce. Então a mensagem no papel do parceiro é intensificar as qualidades necessárias para uma harmoniosa convivência, entrelaçando-nos com o outro na sua excelência. Por que eu coloquei na sua excelência? Porque é como o outro é. É na excelência do que ele é. Né? Ou dá para a gente conviver na excelência que ele é, ou então a gente não convive. Mas não transformá-lo, né? Claro que a gente sabe que a convivência nos transforma, mas nos transforma porque vamos aprendendo com o outro. Né? O outro faz de um jeito melhor, o outro é mais eficaz numa coisa. E a gente vai se moldando, mas de uma forma positiva, não numa forma que nos agrida e a gente se sinta tolhido, né? E eu acho que o objetivo da relação é aprendermos a nos entrelaçar. E se a gente voltar ao início dos papéis, a gente vai vendo que logo cedo todos os papéis têm como princípio a gente conviver com o próximo. Claro que esse próximo aqui é 24 horas, é todo dia. E quando a gente se aborrece, só se dormir no sofá, né? Porque não tem nem como mandar sair de casa. É um próximo 20, né? É ali 24 horas, né? Mas eu acho que essa convivência intensa também vai gerar um aprendizado intenso, né? E isso é positivo, né? Então, essa parceria, ela vai proporcionar o que? A gente nos autoconhecer com mais intensidade. Haja visto que o parceiro nos ajudará, claro, apontando como é que você fez isso, como é que você falou aquilo, né? Você vai jantar, quando chega em casa, como é que você falou aquilo lá no jantar? A felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção do dia a dia. E muitas vezes, até isso eu acho que pega um pouco mais das mulheres. Casou, dá aquela acomodada, né? Agora já casei, agora ficou tudo bem, já estou casada, né? Então a gente vai um pouco nessa questão dessa crença popular, da importância de nos sentirmos casadas. Só que depois a gente não continua, às vezes, mantendo aquela relação. A gente passa, às vezes, não observar tanto o outro, às vezes a gente foca muito na carreira e não tem muito tempo, às vezes a gente dá muita palestra e não dá para estar sempre em casa. Não dá, de novo, você vai outra vez para Miami? Meu Deus, outra vez vou jantar sozinho. Acontece, né? Mas a atenção, ela precisa ser dia a dia, né? A gente precisa estar sempre ali, cultivando de uma forma atenciosa as necessidades do outro, né? Como foi seu dia, quais são os desafios que você passou, como é que foi no seu trabalho, e amanhã como é que vai ser, e agora como é que você está. A gente precisa estar ali acompanhando para que a gente possa cultivar, crescendo e o outro também crescendo, né? Então vamos cultivar. Mas também tem a questão do solteiro, né? Não necessariamente todos nós vamos viver o papel do casado, né? No papel do solteiro, por que eu trouxe isso? Lá no nosso centro espírita tem bastante gente solteira. Então eu falei, se eu não botar esse slide, o pessoal vai brigar comigo. Então, Aí a maioria querendo casar. Se aqui tiver solteiro, só avisar que a gente manda e-mail.
E na verdade, isso é uma brincadeira, mas eu pensei nesse slide, pensando justamente nisso, que às vezes a ânsia de viver certos papéis que não estão incluídos naquela encarnação nos frustram muito, né? Nos frustram porque a gente acha que tem que viver todos os papéis em uma encarnação. Isso não é verdade, nem dá para viver todos os papéis de uma encarnação. E às vezes isso acontece, a gente fica viúvo, ou a gente fica solteiro, né? Então nós podemos também estar vivenciando o papel do solteiro, do viúvo, do separado, né? Ao qual ativará outras qualidades a serem aprendidas, como autocuidar-se. Se a gente é solteiro, não tem dois income na casa para poder agregar e a gente ter até uma vida um pouco mais tranquila. Depende do que nós produzirmos, né? A gente tem que consertar as coisas, a gente tem que cuidar mais das coisas, porque não tem, às vezes, o handman, né, que está ali fazendo o trabalho de ajuda. Então faz com que a gente tenha que se desenvolver mais. A gente aprende a lidar com a solidão, aprende a gostar mais da nossa companhia, que eu acho que o amar a si mesmo está aí. A gente tem que aprender a gostar da nossa companhia. Né? Se a gente só estiver feliz, acompanhado, estando com alguém, o tempo todo em grupo, não. A gente tem que estar bem com a gente mesmo. E isso está implícito, gostar da nossa companhia. Gostar de estarmos sozinhos, né? Sermos produtivos sozinhos, né? E a gente vai fazendo com que a gente trabalhe a questão da solidão, a gente vai revendo essa questão da solidão e principalmente cultivando a nossa independência, porque como dependemos só de nós, aprendemos a ser mais independentes. Então eu acho muito rico. Eu até diria que muitas dessas coisas são problemas básicos quando a gente tem na parceria uma relação dependente. A gente não cultiva isso, né? Então eu acho que é muito importante a gente aprender várias coisas que estão ligadas a quando a gente não tem uma parceria efetiva, né? Então os valores da autoestima, eles serão mais reforçados nessa condição de solteiro ou de separado, né? Uma vez que teremos mais exposição a nos autocuidar. Então trabalharemos mais a nossa estima, porque vamos, de alguma forma, nós estamos encorajados a nos autocuidar, né? Na nossa condição de solteiros. Então, um outro papel super importante que a maioria de nós tem, algumas pessoas não têm, mas a maioria tem, é a questão de sermos pais. Então o relógio biológico, na maior parte das vezes, ele leva o ser a esse papel, né? Chegar lá uma idade, por mais que a gente dê atenção à profissão, por mais que a gente esteja buscando o nosso progresso profissional, aquele desejo vem e a gente vai tentar realizar, né? Principalmente quando a gente casa, forma uma família e a gente vai tornando o quê? Vai se tornando um cuidador. Então é como se a vida a gente tivesse numa trajetória no qual a gente foi cuidado até um período, depois a gente cuidou da gente e aí chega esse momento e agora a gente vai colocar em prática muitas das coisas que a gente aprendeu na nossa infância, como também na nossa trajetória materna ou paterna de outras encarnações. Porque veja, todos aqui um dia já foram pai, um dia já foram mãe, em várias encarnações. Já fomos várias vezes pai, várias vezes mãe, e quando aplicamos a maternidade ou a paternidade nesta encarnação, a gente está trazendo toda a habilidade que a gente veio adquirindo nas diversas encarnações com as experiências que a gente teve no paterno e no materno, né? Então ali chega o momento da gente se tornar um cuidador, né? Então esse papel ele vai ativar o quê? O contato com o amor incondicional. Muita gente fala isso. Ai, agora que eu tive meu filho, agora eu sei o que é o amor. Né? Não que eu não ame meu marido, mas esse amor que dói quando ele sai, eu fico com receio, né? Esse amor que você quer dar tudo, né? Que você morre por ele, né? Então é bonito esse contato com o materno e o paterno, porque nos leva à condição de entender, de sentir esse amor incondicional, que é o amor que Deus sente por nós, né? Nós somos, Ele é nosso Criador, e como criaturas, Ele nos ama incondicionalmente. E a gente experimenta uma fagulhazinha do que isso representa quando vamos treinando, através de um filho, esse amor incondicional,
Então é uma oportunidade muito grande, né? E vamos fazer o quê? Passar valores que aprendemos, né? Vamos perdoar, vamos acolher, vamos entender. Até vocês podem achar que eu escrevi errado porque eu repeti, mas a gente vai entender, porque os filhos a gente tem que estar sempre entendendo, porque na verdade é um requisito para ser pais, né? A gente aprender a entendê-los, aprender a perdoá-los, aprender a entender o momento que eles estão, o que eles estão passando, né? Então vai nos tornar mais pacientes. Se não tornou, deveria, né? Se não tornou, ainda dá tempo, vamos nos tornar mais pacientes, né? Então a paternidade, desculpa, estou tocando muito rápido. Então a paternidade, ela existe, a paternidade ou a maternidade, né? Ela existe em diferentes possibilidades de vivenciarmos, tanto materno como paterno. Isso não significa substituir. Vou fechar aqui, tá? Não significa substituir, mas existem várias formas, como por exemplo essa. A gente, às vezes, por uma questão de experiência nessa encarnação, nós não nascemos com alguma complexidade ao qual não podemos naturalmente termos filhos, né? Nós podemos adotá-los, às vezes adotamos um sobrinho, às vezes adotamos o filho dos amigos, né? Depende da circunstância. Mas o importante é que a gente perceba que o aprendizado do materno e do paterno, ele não está ligado à gestação necessariamente, né? Ele está ligado a esse aprendizado de amarmos, o aprendizado de cuidarmos do outro. E isso a gente pode fazer com qualquer pessoa, né? Nós podemos treinar essa qualidade em nós por qualquer circunstância que seja a qual a vida nos apresenta. E às vezes a gente percebe que isso às vezes é muito dramático para algumas pessoas, que às vezes ficam tentando várias vezes inseminar, né? E, claro, eu acho que é válido nós tentarmos qualquer possibilidade que possibilite que a gente realize um sonho. Mas, às vezes, chega uma hora, não dá mais. Então, a gente precisa ter um plano B. Eu acho que, né, sim, é o plano B do macaquinho, né? É o plano B do sonho. A gente precisa ter um plano B, né? Um plano B para o sonho. Porque o importante não é como o sonho se realiza, assim, de que forma ele vai vir, mas sim a forma como a gente vai vivenciar esse sonho, né? Isso sim vai fazer a diferença na nossa encarnação, né? Então todas as possibilidades podem nos levar ao contato com o amor, porque no final a gente tem filho para quê? Para amá-los, né? Então nós podemos amar de várias formas diferentes, né? Então, na mensagem dos pais, nesse papel tão importante ao qual a gente tem essa oportunidade de exercer, é a oportunidade de transmitir os valores morais, aprendidos não só nessa encarnação, como aprendido também nas várias experiências da gente como espírito, acolhendo o outro e oportunizando o reencontro de almas e a cura através das gerações, porque a gente sabe que quando a gente recebe um espírito, é uma oportunidade que às vezes a gente está recebendo um amigo, um amigo de outras encarnações, um amor, ao qual a gente vai conduzir e ajudar que ele passe por essa encarnação com os desafios necessários, com o nosso apoio, ou às vezes a gente está recebendo um desafeto, que através daquela possibilidade haverá uma cura naquela relação por estarmos o recebendo, né? Então, fazendo parte assim da dinâmica da vida, cuidar e ser cuidado. Então, como a gente chega nesse papel de pais, a gente vai percebendo a importância de cuidar e ser cuidado, né? Então, eu trouxe outra frase de Emmanuel que ele diz: a casualidade não se encontra nos laços da parentela. Então, a gente sabe que todos aqueles que estão à nossa volta estão conectados com a gente de alguma forma, em alguma dinâmica, né? Então, finalmente, na fase da maturidade, o papel da maturidade emocional e espiritual, ao qual não se estabelece idade, porque vai depender da trajetória do espírito. Muitos já se encontram maduros aos 30, aos 40, aos 50, aos 70, né? Vai visar o que essa fase madura, que a gente poderia dizer mais ou menos uma média dos 50 aos 70, né? Entendemos a dinâmica da vida, assimilando a importância de servir a nossa grande família.
a nossa grande família, que a gente chama de família universal. Então a gente percebe na maturidade que tudo que eu ganhei, tudo que eu angariei, só tem sentido se eu dividir. Só tem sentido se eu compartilhar com a minha grande família, né? Porque apesar da ramificação das famílias de sangue, nós somos filhos do mesmo pai. Então, numa hierarquia de como é funcional, somos todos irmãos. Então, fatalmente, mesmo aqueles que não nasceram do meu sangue, eles são minha família. Então, quando a gente percebe que a dinâmica da vida é, na verdade, essa troca, essa questão de servir e ser servido, essa importância da grande família, a gente desestrutura a nossa condição egóica, egocêntrica, e passamos a ser altruístas com um objetivo muito mais amplo, que não é só um benefício próprio, e sim entendendo que para que a gente possa evoluir, todos que estão aqui no planeta Terra precisam junto compartilhar dessa evolução, né? Porque isso não é uma corrida que quem chegar primeiro vai se dar bem, vai ganhar o prêmio, vai ganhar o troféu. É uma caminhada que quanto mais a gente colaborar para que todos nós possamos ir mais ou menos juntos, vai ser um momento muito mais feliz para todos, né? Então, nessa mensagem, no papel da maturidade, é conhecer o propósito maior da vida, que navega entre a dimensão material e entre a dimensão espiritual. Porque a gente sabe que agora nós estamos encarnados, mas quando a gente vai para casa e dorme, a gente vai para a dimensão espiritual. Então, o tempo todo, nós navegamos. Se a gente dá uma piscada, uma cochilada, a gente está na dimensão espiritual. Então, apesar de estarmos ligados ao corpo, nós estamos o tempo todo interligados com a dimensão espiritual. Então, a gente não perdendo de vista essas duas dimensões, a gente vai estar sempre cuidando tanto da nossa vida material, que é necessária, a gente precisa se manter, mas também da nossa vida espiritual, que é a finalidade real da nossa imortalidade, né? Então, isso inclui, nesse propósito, uma caminhada em conjunto, voluntariando nossa responsabilidade pelo bem-estar de muitos, que vai além das zonas fronteiriças do nosso ego, né? Como eu já havia falado. Então, a última mensagem de Emmanuel: fora da caridade não há salvação. Então, ele pega esta frase e ele diz: fora do auxílio a outros que necessitam, não há como nos livrarmos do eu quanto ego, né? Inclinado ao orgulho e ao egoísmo. Então, a única forma de nós trabalharmos o orgulho e o egoísmo é percebermos o outro. Trabalhando nessa percepção do próximo, a gente vai estar trabalhando nas nossas questões egoístas e essas inclinações que a gente tem ainda ligados ao orgulho, né? Então, os papéis, gente, todos os papéis, né? Todos temos a oportunidade de viver vários desses que a gente citou aqui agora, né? Eles estão todos disponíveis a nós humanos, né? Porém, não quer dizer que nós temos que viver todos. Então, a gente deve pensar, se algum desses papéis nessa vida não está acontecendo para a gente, qual o problema? Na outra vai acontecer, né? Por que a gente vai comprometer, né? Às vezes eu percebo isso, a pessoa compromete toda a felicidade porque ela não vive um papel. Então ela não consegue ser feliz porque ela não tem um filho. Ou ela não consegue ser feliz porque ela não teve um parceiro. Ou ela não consegue ser feliz porque ela não se formou naquilo lá que ela gostaria. E a felicidade não está destinada a um dos papéis aos quais a gente não conseguiu fazer. Porque teremos a eternidade. Se não formos nessa, podemos ser em outra vida. Podemos até planejar para sermos em outra vida, né? Começarmos a planejar. Mas o importante é como, né? O importante não é o papel e o que não estamos vivendo agora, mas sim como a gente está vivendo aqueles que estão à nossa posse. Então, como é que eu vivo esses que estão agora na minha mão, né? Esses são os meus instrumentos. Isso aqui é o que eu tenho de ferramenta de verdade. O resto é o que eu gostaria de ser, mas não está acontecendo agora. Mas o que eu estou fazendo agora, esses sim vão fazer parte da minha realidade. Então, esses eu tenho que cuidar. Cuidar com carinho, cuidar com atenção, para que eu os desempenhe de uma forma ótima, né? Então, as qualidades
que treinamos nos diversos papéis da vida nos levarão a desenvolver o quê? O amor. Qualquer que sejam os papéis aos quais estão implícitos nessa trajetória, nessa encarnação nossa, é para promover o quê? O amor. Então, se a gente focar que aprendemos a amar, aprendemos o amor, é o foco da nossa existência, qualquer papel que a gente esteja fazendo, a gente vai estar chegando num denominador comum. Então, gente, olha que vocês tenham uma semana maravilhosa. Muito obrigada, gostei muito de estar aqui com vocês.